Esse período de 60 e 70, eu acho que tem uma música que a Elis Regina canta, que é Aos Nossos Filhos, que se você ouve a letra, é uma música que me toca pra cacete. Então, perdoe a cara amarrada, perdoe a falta de ar, os dias eram assim. Perdoe a cara amarrada. Uma vez que você nasce, isso daí você tem que se adaptar. Essa é a sua história, essa é a sua vida, entendeu? Nasce clandestino e isso significa você ter um outro nome. Meu nome não era esse. Apesar de ser Priscila, tinha um outro sobrenome. O nome da minha mãe era outro, o nome do meu pai era outro, enfim. Ele estava acabado de nascer, o nome dele era Gregório. Mas já Gregório já era um nome conhecido pela repressão também, que meu pai já tinha um filho chamado Gregório, todo mundo sabia. Então resolveram trocar porque naquela época todo mundo pegava nome parecido com o nome. E o Gregório chamava de grego, G, não sei o que, botaram Geraldo, mas por um erro virou Geralda. Nem o nome deles eu sabia o verdadeiro nome deles. Eu chamava de tio, mãe, tia, pai, tudo assim. Também demorei anos para descobrir que eu não sabia o nome deles. E quando eu descobri que não sabia o nome verdadeiro deles, aliás, não sabia nome nenhum, achei um absurdo, né? Como que eu sou filha de alguém e não sei o nome dos pais? Filhos de pessoas normais, a mãe é médica, o pai é engenheiro, o pai é advogado. Tem uma profissão, né? Uma coisa estabelecida, né? Você cresce falando, seu pai é médico. E os meus pais não tinham isso. A atividade profissional deles era muito complicada, né? Não existia uma atividade profissional, assim, uma atividade política. Aquilo para mim era muito misterioso. Por isso que a lembrança que eu tenho é de mistério. Meu filho se chama Henrique porque era o nome que meu pai usava, né? Na época foi o nome que ele adotou e foi uma homenagem que eu prestei a ele também. Meu nome é Ernesto, em homenagem ao Che Guevara, né? Meu pai ele fez. E na época ele queria colocar Ernesto Guevara mesmo, né? Quando eu já tinha aí uns 12, 13 anos, então eu quis prestar uma homenagem ao meu pai, não ao Guevara, né? Ao meu pai em ter colocado, né? Em adotar esse nome, né? Ao meu nome. Inclusive, tudo que é relacionado a mim que eu posso colocar em Guevara, eu coloco. Eu tinha essa consciência de que eu estava vivendo uma situação muito especial. De que nós morávamos num andar especial do Hotel Habana Libre, onde só tinha guerrilheiro com filho de guerrilheiro. Tanto é que eu lembro, assim, de algumas cenas no hotel. Uma delas, assim, meu pai desceu do elevador e nós não estávamos juntos, nós não podíamos dizer que nós estávamos juntos. E eu lembro dessa cena, a porta abriu, meu pai estava no elevador, mas eu não podia falar com ele. Eu lembro que a gente trocou uma piscada. Eu lembro do meu pai piscando pra mim, quando aquele elevador abriu. O que eu via é o seguinte, que existia um governo ditatorial, entendeu? E que entravam na casa das pessoas e matavam, entendeu? Era muito simples o raciocínio, entendeu? Era olhar e falar, não, os caras vão vir aqui, se eu contar essa história, ou ficarem sabendo, sei lá, ou qualquer coisa, podem vir aqui e acabar com a minha família, entendeu? Já acabaram com a metade, acabam com a outra metade. O mundo, de repente, estava dividido entre o mal e o bem. Ela contou que tinha os militares e que eles não gostavam da gente. E até hoje, assim, eu sonho com guerra, eu tenho essa coisa da guerra na minha cabeça. Eu não lembro qual é a referência que me davam dela. São coisas, na verdade, de fotos. É uma coisa com aquela lembrança construída. Por isso que a minha lembrança de infância é uma lembrança extremamente agradável. O que não é, eu não lembro. Eu já perguntei muitas vezes certas coisas e ela já explicou e eu esqueço, vou lá e pergunto de novo. Uma coisa que não sei se eu devo falar. De repente, eu perdi um pouco da inocência. Aos 7 anos, é muito cedo isso. E aí eu só vi esse rapaz que eu jamais vou me esquecer do rosto. Eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo, tenho uma memória incrível. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. E ele é morto ali e você fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo que aconteceu? Será que eu estou vivendo em outro planeta? Ou será que eu estou imaginando isso tudo que aconteceu? Porque foi assim um assassinato brutal, foi uma coisa assim que eles chegaram, foi muito rápido. E de uma das janelas, com grade, tinha uma pessoa que me chamava pelo nome, Edson, Edson. E quando eu olhei assim, eu reconheci na fisionomia.
a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava, não é a minha mãe. Eu não reconheci minha mãe. Uma coisa muito difícil, porque ela tinha apanhado tanto que estava deformada. Então para mim era um ser, não era minha mãe. Você estava tendo contato com uma estranha, não era sua mãe, era uma massa, né? Toda quebrada, com o rosto sem dente, toda arrebentada, não era sua mãe. Ela não conseguia nem ter a voz, né, de mãe. Tortura é uma coisa que ela é muito sacana porque você leva pro resto da vida, né? Teve a grande preocupação de onde eu estava, mas que eu não sumi de vez, porque ela disse que ela sofreu ameaças de que me torturassem para que ela falasse alguma coisa. Porque eu sempre fiz a discussão, eu fui torturado ou não? Nesses lados eu preferia abrir um pouco mais, tipo assim, eu abro, corto meu cabelo a zero, mas eu tenho que dormir junto da minha irmã. Meu irmão não, meu irmão era mais revoltado, ele falava, nem corta o cabelo e tem que dormir junto também, né? Então a gente bateu, realmente não sei até que ponto eles deixavam que a gente fizesse aquilo, até que ponto eles não conseguiam fazer outras coisas, mas a gente conseguiu manter o núcleo lá, né? Nunca nos separamos, a gente dormia, minha irmãzinha dormia no berçário, a gente dormia embaixo da cama dela. Eles levaram a gente pro Juizado de Menores. Juizado de Menores, em Tatuapé. E ali eles criaram aquela imagem assim da gente, parecia que a gente era assim um bandido assim de alta periculosidade. E eles falavam para as crianças que estavam lá, olha, esses aí são terroristas. Vocês não mexam com eles porque eles são perigosos. Quando minha tia foi lá pegar a gente, a primeira vez que a gente viu ela, chegou uma tia minha e um tio, os dois juntos. Aí não é ele. Eles falaram, não, o Vladimir é ela. Eu achei que eu nunca vi essa pessoa. Mas ela é tua tia? Não, eu não conheço. A minha tia começou a chorar, pensou que tinha feito lavagem cerebral, sei lá, que já tinha esquecido, que a gente tinha esquecido ela. Mas ela não é tua tia? Não é, não conheço, nunca vi. Aí depois, no outro dia mesmo, logo seguido, no outro dia minha tia veio. Aí contou toda a história, tua mãe tá presa, a gente veio aqui, bababá, já todo mundo sabe tudo. Falou, pode falar quem você é, pode falar quem eu sou. Ela falou, tudo bem, então ela é minha tia, eu sou. Aí a gente saiu. A gente saiu de lá. Na noite que meu pai morreu, eu tive uma febre muito grande, muito alta. Eu tive quase 42, 41 graus de febre. Foi uma coisa assim violentíssima. Fui parar no pronto-socorro. Foi a noite que ele morreu. Naquele momento, minha mãe, para me proteger um pouco, não deixava as coisas muito claras. Falava, seu pai morreu num acidente. Só que meu irmão estava junto e ele já sabia do que tinha acontecido. E na hora ele falou, não, o nosso pai foi morto, foi assassinado. Isso no dia do enterro. Enquanto vocês estavam lá em São Sebastião, vocês foram presos, você viu, teu tio foi preso também, que era irmão do meu pai. E aconteceu que teu pai foi preso e mataram ele. Sim, falou na lata, assim. A cena da gente pegando o ônibus, porque é longe, né? Tá, pega o ônibus, aí sobe aquela ladeira, aí chega no presídio, aí você passa pela revista, tá? Aí abre a grade, abre a outra grade, aí você entra. Eu levei um saco de pipoca para minha mãe e a mulher abriu o saco de pipoca, enfiou a mão lá dentro, assim, remexeu o saco de pipoca e aquilo me deu uma revolta tremenda, assim. Eu não quis mais dar aquele saco de pipoca para minha mãe, eu joguei aquele saco de pipoca e a lembrança que eu tenho é de que eu bati muito nessa mulher, eu pelo menos tive vontade de fazer isso. Eu comecei a ver que a coisa era meio esquisita quando, por exemplo, o Pinochet derrubou o Salvador Allende. Nós estávamos lá e foi uma correria de louco, né? Então foi, tá bem esquisito. Acredito que dentro da minha cabeça de criança, né? Falei, que turismo louco é esse? Que vem de tanque de guerra. Porque tanto no Chile quanto na França eu tinha minha identidade. Eu era Marta, filha de um guerrilheiro morto. Eu lembro uma imagem que ficou gravada quando nós entramos, aquela correria,
pancadaria lá na porta e tava todo mundo torcendo lá na frente, né? O pessoal, todo mundo já dentro da embaixada torcendo porque a gente chegasse lá, né? Todo mundo, nós entramos correndo, aquele pavor todo. Foi a primeira vez que eu senti pavor, assim, senti o clima de estar fugindo, né? Então tem uma carta que está escrita pela minha avó, da maneira que eu falava, em que eu dizia que eu queria vir a São Paulo logo, para ficar no Hotel Apolo, que era do lado do Correio, e daí pegar um táxi e ir no trabalho da Nonola e do Ricardo, tirar eles do trabalho, mas o táxi ia andar muito rápido, que a gente ia pedir pro motorista, e o guarda não ia proibir da gente sair de lá. Então eles iam poder sair daquele trabalho, que era o único trabalho que não deixava a pessoa ir em casa. Meu pai tinha mania de ele sair, quando a vez que ele saía, ele antes de chegar em casa, ele, numa certa distância, ele começava a assobiar. Então quando ele dava a possibilidade de ele vir para casa, ele, quando estava na esquina do lugar que a gente estivesse morando naquele dia, ele assobiava, a gente se ligava e saía correndo logo lá para encontrar com ele, é meu pai. Esse assobio eu fiquei escutando uns 10 anos. Eu achava que a sociedade me devia alguma coisa. Porque se não tivessem deixado o golpe acontecer, eu não tinha sofrido isso. Sempre tive essa visão de que não é justo, não dá para aceitar essa... Quer dizer... Ai, difícil. Tirar assim a vida, né? O governo. Eu não sei, difícil falar isso. Quero vingar. Quero punir e quero reparar a dor que me impuseram. Da dor, eu acho que a dor era tão grande que eu não tinha como me abrir. Mesmo com amigos, eu acho que se instaurou uma dor muito grande naquele momento. E bom, eu fui para aula e entrei direto para a sala e estudei lá e tal. E deu a hora do recreio. E aí a gente foi pro recreio. E eu tive eu não conseguia descer pro recreio, a verdade era essa. E eu chorava muito, aquilo me angustiava muito, assim. E a diretora achou por bem chamar meus pais. E a minha mãe foi lá. E quando a minha mãe entrou no pátio da escola, de cara ela identificou a semelhança que tinha com o pátio de onde ela estava presa. Na minha escola estudava o filho do Paulo Egídio, ele era muito mais velho. E era uma situação muito tensa. Uma vez ele me chegou no corredor e falou: meu pai não tem nada a ver com a morte do seu pai. Cantar o hino, por exemplo, é uma coisa que eu nunca decorei. Tinha que cantar o hino na escola, né? Fazia fila, punha a mãozinha e ia lá cantar o hino na frente da bandeira. Associava a bandeira todo santo dia daquele lugar. E eu tava chegando em casa, normalmente com um coleguinha de escola, né? Aí eu fui abrir a porta do quarto, tinha uma bandeira vermelha, bem grande na parede. Aí meu colega falou: o que é aquilo, a bandeira da União Soviética? Foi fechar a porta. Eu falei: não, ali é a bandeira do Flamengo, né? E desci, esse é um flash que eu tenho, né? Eu tentar construir essa imagem, porque eu não sei nada, eu não sei como meu pai era, eu não sei as coisas mais banais. Eu sei o que ele fez e sempre na minha cabeça fica uma coisa grandiosa de herói, porque afinal de contas ele morreu por um ideal e ele estava disposto a isso, enfim, fica aquela coisa gigantesca que até me oprime um pouco. Essa lembrança do meu pai por muito tempo foi até uma imagem fictícia na minha cabeça, não tinha uma imagem formada do rosto dele, entendeu? Meu pai, pra mim, na minha visão até o começo da adolescência, sempre foi, inclusive hoje continua sendo, é um herói, mas na minha infância era um herói de gibi, de historinhas. Com 7, 8 anos eu ganhei uma foto dele com 16 anos, né? Aí mais pra frente, com 16, eu arrumei uma foto dele com 3 anos de idade. Eu não conseguia formar uma imagem de um pai com 16 anos ou um pai com 3 anos, né? Você não consegue. É inconcebível você olhar pra foto de um garoto de 3 anos ou 16 e imaginar que aquela pessoa é seu pai. Isso é muito difícil. Herói não é meu pai, é a minha mãe. Sabíamos que meu pai foi morto, sob tortura.
Mas para todos os efeitos legais, não existia, né? Meu pai teria abandonado a família, minha mãe não era viúva. Pouquíssima coisa eu soube do meu pai, né? Então, assim, eu fiquei super contente de saber, de ter uma pessoa assim que me falou alguma coisa do meu pai, né? Porque até então ninguém me falava nada. Minha família, minha avó, minhas tias, meu tio, é como se ele não existisse, né? Até então eu não sabia nada dele. Como ser um pai assim, só fictício, né? Eu fui atrás das pessoas que militaram com ele, eu tentei realmente reconstituir um pai. Assim, agora, isso não resolve. Isso não resolve, assim. Eu tento isso porque é um jeito de eu me entender hoje. Eu fiquei assim, triste, né, pelo que ocorreu, pelo fato de saber que ele nunca mais ia estar voltando, né? E que essa esperança realmente estava acabada, né? Que realmente não podia mais ter expectativa dele estar voltando mesmo. Ninguém me disse, minha mãe morreu. A família inteira, de maneira geral, nunca conversou. Porque eu acho que a família, todo mundo procurou muito. Foi um esforço muito grande de procurar e foi uma frustração muito grande não encontrá-la. E até hoje é difícil você aceitar uma morte que não é material, que você não tem mais que isso, mais que essa imaterialidade da morte. Para mim ainda, a imaterialidade da vida, porque eu não tenho, eu não conheci, né, o meu pai. Então é absolutamente pirante você tentar, por um lado, imaginar como seu pai era, e por outro, aceitar que isso que você imaginou morreu. Agora, não tem ponto final. Como é que vai ter um ponto final se a gente sabe, por exemplo, provavelmente meu tio levou um tiro pelas costas na coluna, ficou paralítico, levaram ele assim para Brasília, torturaram ele não sei quanto tempo e ele morreu assim. Como é que tem ponto final para isso se não tem o corpo dele, se não tem, se só tem uma foto 3x4 dele? É isso que existe do André Grabois. E a memória da mãe dele, que daqui a pouco vai morrer, porque tá muito velhinha, da irmã dele. E o Joca fica como? Então, pra mim não tem ponto final. Pra mim e pra várias outras pessoas, né? É isso.